Vamos então dar início a mais uma reunião da Casa Espírita, do Grupo Espírita João Evangelista. Agradecemos a presença de todos. Sabemos que estamos aqui, cada um de nós fisicamente em nossos lares, mas nesse momento, com certeza, nós estamos conectados fluidicamente e estamos também no lar, né, no Grupo Espírita João Evangelista. Então, que todos sejam muito bem-vindos. Alguns recadinhos e algumas coisas importantes. A primeira é que, durante a palestra, nós aconselhamos manter a imagem desligada e o som, para favorecer o maior envolvimento, né, com a palestrante da noite e com a reflexão evangélica de hoje. Além disso, lembramos também que não há como ter o passe ao final da reunião, mas todos nós podemos nos beneficiar do autopasse. Então, ao final da reunião, nós faremos uma prece. Durante essa prece, estejam assim preparados para receber esses fluidos energéticos que nos auxiliam. Então, podem colocar água fluidificada neste momento, deixar durante a reunião, se sentirem à vontade de fazer, de usar esse benefício. Muito bem, então, para preparar o nosso momento, eu vou pedir a Terezinha para fazer a nossa leitura inicial. Então, é a leitura 116 do livro Pão Nosso, ouçam-nos. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas 16, 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são um simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos, nos conectar com a espiritualidade maior e agradecer a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos amigos,
a possibilidade de estarmos aqui reunidos na casa de João Evangelista. Que possamos, Senhor, estar unidos, estar conectados, agradecendo a esta possibilidade, para que possamos, na noite de hoje, apreender os ensinamentos, que possamos, assim, refletir e transformar as nossas atitudes dia a dia. Envolvemos com muito carinho a palestrante da noite de hoje, para que ela possa trazer a mensagem necessária a cada um de nós, para que possamos refletir sobre o tema e assim construir em nós o processo de reforma íntima. Estejam conosco, amigos espirituais. Iniciar a nossa reunião da noite. Muito obrigada, que assim seja. E assim, amigos, nós hoje temos o prazer de ter junto conosco nossa querida amiga Dalva Silva Souza. Muito bem-vinda, Dalva, obrigada por estar conosco. E o tema da noite, como lidar com o luto. A palavra é sua e que estamos aqui a todos os ouvintes. Obrigada. Então, eu que agradeço, Lúcia. Boa noite a todos, muita paz. Jesus abençoe aí os trabalhadores desta casa, que a gente possa ter sempre essa oportunidade de contar com esse núcleo que se abre semanalmente, ainda que nesses tempos de pandemia tem que ser virtualmente, que a gente possa contar sempre com com esse espaço de divulgação do Espiritismo e também de compartilhamento das energias amorosas desse mentor, né, João Evangelista. Que ele possa amparar toda a iniciativa da casa nesse sentido de seguir trabalhando apesar das dificuldades. Esse tema, como lidar com o luto, é um tema que está muito na atualidade do mês que a gente está atravessando, né? Porque no mês de novembro é o feriado do dia 2 que celebra finados, né? É um dia consagrado a essa homenagem àqueles que partiram. Mas não só por isso, também pelo fato de que nós estamos vivendo um momento muito difícil com a pandemia, e já mais de 165 mil brasileiros retornaram à espiritualidade este ano, vítimas dessa doença, fora os outros motivos, que são sempre muitos, a ceifar a existência de inúmeros cidadãos. E tudo isso repercute entre aqueles que são, de repente, confrontados com essa despedida. No caso da Covid, é um momento muito mais complicado, porque geralmente a pessoa não tem como se despedir propriamente, e a família entra nesse estado de reação a esse episódio tão doloroso. Então, é um tema que está muito presente, apesar da gente entender que luto não diz respeito somente a essa vivência da perda de um familiar, né, pelo passamento de algum familiar. O luto sempre está presente na nossa vida por qualquer perda. Você pode também perder o emprego, você pode perder um relacionamento, finalizar um relacionamento que significou um grande investimento na sua vida. Você pode ter que se despedir de um amigo que se transfere para outro país ou outro estado, e essa convivência fica mais espaçada. Todos esses episódios significam, de alguma maneira, que nós temos que processar uma nova forma de relacionamento com aquelas pessoas com as quais nós convivemos, ou com aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, perder um emprego
um momento também muito difícil para a pessoa. Então, o luto, ele é a reação a esses momentos que a gente tem que se adaptar a uma nova situação por uma contingência que extrapola o nosso desejo, a nossa vontade. E esta reação, ela é muito diferenciada de cultura em cultura. Na nossa cultura, que a gente tem essa herança dos povos grego, romano e hebreu, geralmente, no momento do passamento de alguma pessoa próxima, significa alguma coisa que é vivida com muito peso. A morte, nessa tradição cultural, é vista com cores muito escuras, tanto que o luto é marcado pelo negro na nossa cultura. Nem todas as culturas têm essa mesma forma de lidar com essa situação. Por exemplo, na Índia, a cor do luto é branca. A gente sabe que em outros países são outras cores. Na Síria, por exemplo, é o azul celeste, no Egito é o amarelo, entre os africanos do sul é o vermelho. Então, existem diferenças nessa forma de manifestar. Os mexicanos não vivem o episódio com essa conotação que a nossa cultura dá. Geralmente há uma celebração, na verdade, que o povo lá tem hábito de fazer quando do passamento de alguém. A gente fala que na nossa cultura é vista com peso porque houve um tempo em que as pessoas chegavam a pagar mulheres para chorarem durante o velório, porque era esperado muito choro, muita lamentação. Então, não só os familiares manifestaram dessa forma, essa reação, como inclusive pagavam pessoas para chorar durante o sepultamento daquela criatura. Então, a gente tem como herança essa forma de manifestar tristeza muito grande e utilizar as cores escuras na expressão do luto. Houve tempo também que as pessoas ficavam com traje negro um tempo prolongado depois da morte de algum familiar. E, na verdade, esses costumes já não há essa conotação tão forte de usar as cores escuras ou de grandes lamentações durante esses momentos de despedida. E é bom a gente ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto no momento em que tantas famílias estão ficando diante da situação da morte de algum familiar ou vivenciando esses episódios de despedida inesperados, porque a doença, a Covid, quando ela atinge a fase grave, às vezes em pouco tempo a pessoa é levada a essa transição para o mundo maior. Então, é alguma coisa que impacta a família. E a gente quer conversar sobre esse assunto, refletindo sobre a nossa própria experiência quando tivermos que vivenciar essa despedida, e também da perspectiva de sermos pessoas, às vezes, procuradas por outrem que, vivendo o episódio da dor da separação, percebe no espírita uma certa serenidade em tratar o assunto, então vem buscar esse consolo na casa espírita ou com alguém que conhece o espiritismo. Então, nós vamos usar as informações que a doutrina espírita nos faculta para nós entendermos o que é que a doutrina nos informa a respeito do assunto, que nos ajude a vivenciar um momento de processamento de uma perda. A gente fala perda, mas, na verdade, quando há a desencarnação de alguém, não há propriamente perda, uma vez que nós
temos esta convicção de que a morte significa apenas o desvestir-se dessa roupagem biológica e a transição de um momento de vida para outro momento de vida, porque nós vivemos sempre. O espírito, ele tem muitas existências e uma só vida. Desde que é criado por Deus, ele vai prosseguir vivendo, somos imortais. Então, nós temos essa convicção, então sabemos que o nosso familiar, aquela pessoa que vivenciou o episódio do passamento, como diz Allan Kardec, não, na verdade, não morreu, apenas desvestiu a equipagem biológica e transitou agora para um novo espaço, uma nova dimensão. A gente fala nova dimensão, fala espaço, fala esfera, fala mundo espiritual. O termo usado por Allan Kardec é mundo espiritual. Então, esse familiar está vivendo uma nova realidade. O Fernando Pessoa diz muito lindamente que morrer é simplesmente a curva do caminho. Então, é interessante a gente pensar nessa figuração, porque a gente imaginando que estamos todos caminhando numa estrada e aquelas pessoas que estão caminhando mais à frente tem uma curva fechada, essa pessoa já curvou, a gente que está aquém da curva não vê a pessoa, mas ela continua caminhando, né? Nós vivemos essa experiência, estamos aqui na realidade do mundo material, estamos caminhando nessa estrada que vai curvar. No momento, nós também vamos ter que fazer essa curva. E os que ficarem terão que processar esse momento diferente em que o contato se modificou. Então, o que a doutrina vai nos dizer? Tanto para nós, quando estivermos vivendo o episódio de despedida de alguém, quanto para aquele momento em que alguém vem buscar conosco o conforto, o que é que podemos dizer para a pessoa que está vivenciando essa dor? Então, primeiro a gente vai procurar os subsídios que a doutrina nos oferece. E aí eu recomendaria que as pessoas processassem algumas leituras que são básicas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, da questão 320 a 329, os espíritos vão conversar com Allan Kardec a respeito da questão exatamente da celebração, dessa homenagem que a nossa cultura escolhe naquele dia de finados para estar os mortos. E os espíritos, Kardec pergunta a respeito disso, se os espíritos se sensibilizam com essa lembrança. E eles dizem que sim, que eles são sensíveis a essa lembrança, mas que nesse dia a presença deles nos cemitérios, ela só ocorre quando os encarnados vão para esse espaço e pelo pensamento chamam, porque na verdade os espíritos não habitam os cemitérios. Os espíritos deixam ali a roupagem biológica e eles têm espaços outros em que vão prosseguir, caminhando, aprendendo, se desenvolvendo. Então, os espíritos reveladores falaram com Kardec que nesse dia de finados há uma ocorrência de mais espíritos aos cemitérios porque os encarnados vão lá, não é? Mas que o fato de as pessoas lembrarem os sensibiliza. Então, se nós temos familiares já desencarnados, nós podemos prestar essa homenagem em qualquer lugar, não precisamos visitar aquele túmulo. Nós podemos lembrar deles e onde estivermos, fazermos uma oração. Relação diferenciada, porque eles vão se sensibilizar com isso. E outra informação que é dada entre essas questões, de 320 a 329 do Livro dos Espíritos,
é que frequentemente os desencarnados assistem ao próprio funeral. E aí é interessante a gente saber como é que é esse momento da desencarnação. O que a gente tem de experiência? A ciência acadêmica, ela acompanha o ser humano desde que nasce até o momento que morre. Então, a ciência já conhece muita coisa do ser humano, dessa dinâmica, desse equipamento biológico nosso. Mas ela não fala desse depois e nem fala do momento da morte. O momento da morte é simplesmente o momento em que os órgãos entram em falência por algum motivo e o corpo para de funcionar. E as religiões que nós temos à disposição na nossa cultura, elas vão nos falar do depois. Depois que a pessoa desencarnou, elas vão falar do destino futuro. Mas esse momento da morte propriamente, o Espiritismo nos ensina a respeito dele. O que acontece nesse momento em que o corpo para? Então, para que a gente tenha alguma noção, e aí a referência básica é o livro Céu e Inferno, o capítulo é intitulado muito sugestivamente O Passamento. Allan Kardec vai nos dizer que neste momento que o corpo para, o desligamento do perispírito inicia. Então, vamos ter que ter em mente que nós somos seres tríplices. O homem é uma composição de alma, perispírito e corpo. Não é um ser duplo como tradicionalmente a gente aprendeu nas religiões instituídas, alma e corpo. Não, tem um elemento intermediário, que é esse corpo espiritual, perispírito, que Allan Kardec assim denominou, que faz a ligação entre a alma e o corpo físico. E esse organismo, ele é material também, mas é matéria de uma dimensão diferenciada da matéria densa. Ele não está sujeito ao fenômeno da morte. Então, quando morre o corpo físico, essa alma vai se manter revestida desse organismo que é o perispírito. E ocorre que, na encarnação, o perispírito se liga molécula a molécula ao corpo. Então, na desencarnação, tem que se desligar molécula a molécula do corpo. Então, Allan Kardec vai nos explicar no livro Céu e Inferno que no momento em que o corpo para de funcionar é que esse desligamento vai se operar. E a questão que vai ser vivenciada pelo indivíduo que está desencarnando depende da quantidade e da intensidade dos contatos, porque há uma diferença de relação perispírito-corpo na dependência do nível espiritual desse ser que está presente na Terra. Um ser muito elevado, ele já está vivendo um pouco da realidade espiritual, mesmo estando encarnado. Então, quando o seu corpo para, praticamente é um laço tênue que se rompe e esse indivíduo já está na integridade da sua capacidade de conscientizar-se de si mesmo como espírito, porque ao longo de todo o tempo não há uma identidade muito grande entre a alma e a matéria, que são seres espiritualizados. Por isso que a identificação com a matéria é sempre uma forma de nos imantarmos ao corpo. E isso também significa uma dificuldade para o desligamento. Então, nós vamos aprender que quando nós estivermos vivenciando esse momento em que alguém próximo vai fazer um delicado para o espírito, ele vai vivenciar a situação como fosse um sonho, uma espécie de sonho. Ele vai estar vivendo uma perturbação, é um estado alterado de consciência, é um transe, uma espécie de transe que a gente chama transe pré-agônico,
que não termina subitamente com a morte do corpo, vai se prolongar um tempo. Kardec fala isso também, que há um momento de perturbação para o espírito que está se desligando da matéria. Então, esse conhecimento é básico para a gente saber como lidar com a situação. Entre os tibetanos, eles têm um hábito interessante. Eles costumam cantar uma música quando a pessoa está vivendo essa situação de aproximação do momento da morte e primeiros momentos depois da morte. E nessa música que eles cantam, os versos são compostos como uma orientação para essa alma na sua readaptação ao mundo espiritual. Olha que interessante esse costume, né? Não é um costume nosso. E o que a gente vai entender com o que a doutrina nos fala? A individualidade que está se despedindo da vida está vivendo um momento delicado. Se no entorno dela houver uma situação de conflito, de conturbação, de muito sentimento forte nesse sentido da rebeldia, da revolta, esse ambiente não favorece para essa pessoa uma harmonia neste momento do desligamento. Por isso que acontece uma coisa muito estratégica em muitos casos. Não sei se você já tem notícia disso, mas acontece. Quando a pessoa está prestes a desencarnar e a família está muito ansiosa, todo mundo muito próximo, há uma melhora súbita. A pessoa melhora de repente. E aí os familiares relaxam, porque houve uma melhora, expectativa, então, que a melhora traga a possibilidade do reajuste de novo. Então, todo mundo relaxa e, às vezes, vai repousar, e, enquanto as pessoas repousam, os espíritos fazem o trabalho do desligamento. Então, essa é uma estratégia interessante. Por quê? Na vivência desse momento de despedida, e na vivência desse processo de desligamento da morte, todos os que estão entrelaçados afetivamente vão estar numa mesma ambiência, e essa psicosfera vai pedir uma certa tranquilidade para que as coisas aconteçam com calma. Então, Kardec fala para a gente que há 4 pontos gerais nesse momento da desencarnação e da dependência do nível evolutivo dessa alma. Um ponto, o que é de regra geral, é que essa criatura vai ter o desligamento paulatino após entre um estado de perturbação, que é transitório, e assim que houver a ruptura do último laço, essa criatura já é acolhida e está tudo tranquilo. Então, essa é uma situação geral e é desejável que seja assim, mas pode acontecer dessa criatura ter pontos de contato bastante intensos com o corpo, pela sua habitualidade de voltar-se para as coisas materiais, de identificar-se com a matéria, ela fica muito apegada. Então, essa ruptura é demorada e é dolorosa para quem está vivendo a situação. E, se é o caso, os familiares, aqueles que estão vivenciando o momento, também precisam colaborar com orações, com tranquilidade. E existe um caso muito mais complicado, que é quando a pessoa colocou fim à própria experiência do corpo por uma revolta contra a lei divina. Então, a pessoa dá um fim ao próprio corpo. Ela atua de uma maneira a destrambelhar algum órgão, e isso se torna irreversível, de forma que essa pessoa determinou o seu retorno antes do tempo, caso do suicídio. Então, nesses casos, como a vitalidade do corpo não se esgotou,
pode acontecer da perturbação durar muito mais tempo e esta pessoa entrar numa espécie de pesadelo que custa terminar. Então, eu falei 4 casos, quer dizer, tem esses 3, e o caso excepcional das almas espiritualizadas, né? A gente tem notícia que Allan Kardec desencarnou subitamente. Ele teve um mal-estar súbito e foi fulminante, né? Ruptura de um aneurisma e ele morreu, desencarnou. Então, nós temos notícia que 15 minutos depois ele deu uma comunicação. Então, ele estava perfeitamente lúcido 15 minutos depois da desencarnação. É esse o exemplo que fica patente para nós da criatura que se espiritualizou. Então, criar uma condição ou outra depende de cada um de nós. E como familiares, como aqueles que acompanhamos o momento de despedida de alguém, facilitar ou não depende de como nós conseguirmos entender a necessidade desta outra pessoa antes de pensarmos na nossa própria tristeza com a situação que está acontecendo. Sermos capazes de empatia para que possamos assim superar a nossa dor, a nossa tristeza e favorecer um momento de tranquilidade, de serenidade. Então, para ilustrar essa conversa nossa, a gente foi pegar uma informação interessante da Elizabeth Kubler-Ross. Ela é uma psiquiatra suíça que viveu nos Estados Unidos e ela trabalhou muito com as pessoas em situação terminal. E ela, nesse trabalho de vivenciar a pessoa, vivenciar a situação terminal e os familiares e aqueles estarem nesse processo, ela teve a oportunidade de analisar muito essas condições e ela propõe uma visão esquemática das 5 fases do luto. E quando ela fala das 5 fases do luto, ela está falando desse momento que antecede propriamente o desfecho não desejado, a perda, que a gente identifica como perda, né? E todo o processo também de consequência. Ela distingue 5 fases. Não significa que todo mundo vai viver essas 5 fases, mas uma ou outra pode estar presente ou podem as 5 se apresentarem nessa situação. E como são situações que podem estar presentes também, qualquer tipo de experiência difícil que a pessoa viva de perder uma situação, perder um emprego, perder qualquer coisa, eu acho interessante visualizar essas fases que ela identificou nos inúmeros casos com os quais ela trabalhou. Para aqueles que gostam de ler, ela escreveu um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, que é um best-seller e tem tradução para a língua portuguesa. Ela diz que o primeiro momento do luto é a negação. Quando existe a perspectiva de uma doença terminal, a pessoa nega esse diagnóstico e procura encontrar outras possibilidades. Então, negar o diagnóstico, quando é para a pessoa que está vivendo a situação, é um fator que pode complicar depois a transição para esse momento que vai ter que ser vivido, porque nenhum de nós vai poder ficar eternamente ligado a esse corpo. Uma hora nós vamos ter que entregar esse corpo. Então, a negação é um primeiro momento, mas precisa ser superado, essa etapa. Entre as pessoas que vivenciam o luto, esse período da negação pode ser expresso pela manutenção dos ambientes como eram quando a pessoa vivia. A pessoa mantém o armário com as roupas, com os objetos de uso pessoal, coloca a mesa, os talheres, os utensílios, como se a pessoa estivesse presente. Essa negação pode funcionar de uma maneira a
atrair e prender essa pessoa na realidade que ela precisa deixar. Então, a gente tem que superar esse momento. A outra etapa que ela identificou é a da raiva, quando a pessoa percebe que se confirma um diagnóstico, ou que realmente aquela pessoa desencarnou, a pessoa tem raiva, raiva de Deus, raiva da vida, raiva do que morreu, manifesta essa reação emocional que também é muito atritante do ponto de vista das energias, das vibrações, e pode significar perturbação para quem foi, perturbação para quem fica. Também tem que ser superada essa raiva. A terceira etapa, ela surpreendeu uma movimentação de barganha, de negociação. A pessoa que está numa doença terminal tentar negociar com Deus, através de promessas, buscar alternativas mágicas para a solução do problema. Então, também é uma etapa interessante que a gente precisa de olhar com carinho, porque a oração é sempre um momento benéfico que a gente pode se beneficiar. Mas quando essa formulação verbal significa uma negociação, uma tentativa de comprar aquilo que não pode ser comprado, a gente tem que refazer essa direção do pensamento. E a quarta etapa, ela surpreende uma entrega, mas assim, com uma tristeza profunda, uma depressão. A pessoa vê que não tem jeito, é o fim mesmo, e ela então se deprime, e ela entra num processo muito fundo de tristeza. Isso pode acontecer com quem está vivendo a situação da doença terminal, pode acontecer com os familiares também no processamento desse luto. A tristeza é uma emoção que faz parte da nossa vida, e quando a gente tem uma experiência de perda, a tristeza vai estar presente, a gente precisa acolhê-la e reconhecê-la, mas não podemos deixar que ela se transforme nessa vibração tão negativa, tão profunda, que nos propicia a entrada num processo patológico. A depressão é uma doença. Então, ela ocorre pela manutenção insistente de um quadro emocional muito negativo e pernicioso. E, por último, a última fase, ela surpreende uma... A pessoa vai trabalhar para vivenciar esses momentos, dando solução a questões, colocando em dia a vida. Então, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela acha que quem está vivendo uma doença terminal, ela deve saber que está vivendo isso, para ela poder processar esses momentos com ajuda, se for o caso de um terapeuta, para chegar nesse momento da aceitação. Porque quando ocorre a aceitação, a pessoa entra num estado psíquico que favorece a ação dos benfeitores espirituais no sentido de readaptá-la a essa nova condição. Isso é válido para a pessoa que está vivendo a transição e é válido para os familiares que estão também nesse processamento do luto. Então, vejam as 5 fases e tentem se colocar diante desses processos na visão espírita, que a doutora Elizabeth não é uma médica, ela não era espírita, ela fez um trabalho muito interessante, muito consciente, e que lhe deu uma vivência muito clara dessas etapas, desses momentos. Mas o espiritismo pode nos ajudar a entender essas diferentes fases e a nos ajudar a chegar a essa fase da aceitação. Tanto a própria pessoa que está vivendo a transição, quanto os familiares, aceitarem que esse momento é determinado por Deus. Cada um de nós vai ter um momento de retornar à espiritualidade. Permitir-se viver a tristeza
sem essa entrega, um desespero e a uma revolta que acaba gerando esse processo patológico da depressão. Então, é interessante essa ilustração que a doutora Elizabeth Kübler-Ross nos traz. E aí a gente quer também focalizar nessa nossa reflexão, se nós formos procurados por alguém que está vivendo essa dor. A pessoa vivenciou a despedida de um familiar que desencarnou. E, às vezes, o espírita, por causa das informações que o espiritismo nos traz, tem um discurso de que a pessoa não deve sofrer, não deve chorar, não deve se entristecer. Às vezes falar, mas você não é espírita? A formulação verbal não ajuda a quem está vivendo essa dor. Então, a gente, se estiver na condição do atendente fraterno, por exemplo, e é procurado por alguém em busca desse conforto, essa fala não é muito confortadora. A nossa presença como alguém capaz de ouvir, capaz de se solidarizar e dizer para a pessoa, olha, estou aqui, posso estar com você, vamos fazer uma oração juntos, vamos pedir a Deus que ampare a pessoa que desencarnou, que te ampare também, mas colocar-se como um ombro amigo, como aquele ouvido atento, e não tentar desmobilizar a tristeza da pessoa com esse discurso de que, olha, a morte não existe, o seu familiar está bem, mas a gente não sabe se efetivamente isso é verdade. Então, a gente não deve dar falsas esperanças e fazer falsas promessas e nem deve dizer para a pessoa, não chora não, porque se você chorar vai perturbar a pessoa, isso não vai ajudá-la a se confortar. Então, esse tema é muito interessante também. Tem uma outra afirmação dos espíritos que eu recomendaria para a leitura. Quem tiver aquela curiosidade de ir direto ao ponto, né? A questão 936 do Livro dos Espíritos. É uma questão bem longa, né? O Livro dos Espíritos, ele vai trabalhar com penas e gozos terrenos, aqui na última parte do Livro dos Espíritos. E na questão 936, Kardec pergunta assim, de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Então, como é que o nosso sofrimento do luto afeta aquele nosso ente querido que partiu? Aí os espíritos disseram que a pessoa é sensível a essa lembrança, sim. O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra. Mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus, ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor tão exacerbada, tão desarrazoada, que ela entra num estado vibratório que repercute penosamente. A gente sabe de um episódio narrado no Céu e o Inferno, que Allan Kardec conta a história do jovem que desencarnou cedo e a mãe, abalada pela dor da desencarnação do filho, se mata. Então, os espíritos depois vão analisar esse caso e dizer que ela prorrogou indefinidamente, talvez, ou por um longo tempo, a possibilidade de reencontro com esse filho. É o que essa questão está falando aqui. Essa situação emocional
gera uma questão psíquica que, longe de atrair aqueles que partiram, nos isolam num processo de sombras e sofrimento, sem a possibilidade de encontrarmos aquela pessoa que nós queremos tanto bem. E aqui nesse comentário, Kardec faz um comentário extenso a essa resposta, e nesse comentário ele cria duas metáforas que eu acho que podem nos ajudar aqui. Uma metáfora ele cria assim: imagine dois amigos que foram presos, estão encarcerados. Um deles conseguiu a liberdade. Será que é justo que o que não conseguiu fique se lamentando porque aquele foi libertado? Não seria egoísmo ficar se lamentando? A metáfora é fácil de nós compreendermos. A prisão significa a situação do encarnado. Estamos todos nós aqui vivendo os limites dessa situação de identificação com o corpo que nos baliza, nos limita. Nós achamos que essa vida é que importa, que aproveita, essa que é boa, porque quando a gente vê alguém que morre tão cedo, fala, ah, poxa, morreu tão cedo, podia aproveitar tanto a vida. Então, a gente acha que é essa experiência que é válida, mas os espíritos identificam essa situação como uma prisão. E aí, quando alguém se liberta antes de nós, será justo nós nos desesperarmos? Então, a metáfora é muito significativa. A outra metáfora é semelhante, ele fala assim, dois país, mas para uma delas a situação fica muito difícil nesse país e ela precisa se mudar para outro país. E então, aquele que ficou, será prova de amor se desesperar porque o outro vai para um outro ambiente e vai viver uma situação melhor lá? Se para ele vai ser bom, né? Então, são metáforas que nos ajudam a processar essa situação da transferência de um familiar nosso, de um ser querido, para o mundo espiritual. Ele está prosseguindo a sua caminhada evolutiva e nós ainda estamos retidos aqui no balizamento do corpo biológico para o nosso aprendizado. Deus, que é justo, sabe o momento de cada um. Cada um de nós vai ter um momento de retornar. E se ainda não soou esse momento, porque temos ainda algo a processar nessa realidade aqui. Mas não cabe desespero porque alguém próximo a nós se transferiu, né? Ele fez o passamento. Então, lógico que a tristeza vai estar presente. Nenhuma despedida é vista como um momento corriqueiro. Nós vamos viver essa tristeza, porque faz parte, a tristeza é uma emoção básica do ser humano e devemos reconhecê-la, acolhê-la. Mas pegamos toda essa informação do Espiritismo e entendendo duas virtudes essenciais para o momento de luto. Essas virtudes essenciais estão trabalhadas no capítulo 11 no capítulo 9 do Evangelho, no item 8. Se chama obediência e resignação. E os Espíritos nos ensinam que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. Então, a gente sabe que cada um de nós tem que viver o seu momento. Nós sabemos pelo Espiritismo que encarnamos num projeto de aprendizado que tem metas e tem prazos. Sabemos que o nosso grupo familiar é um grupo estrategicamente pensado para esse projeto que nós estamos desenvolvendo
e sabemos também que todos vamos ter que retornar ao mundo espiritual e avaliar esse tempo que vivemos aqui. Esse conhecimento, ele deve nos dar a obediência, que é o consentimento da razão. É quando nós entendemos a dinâmica da vida, os propósitos, que nós vamos perceber que existe uma atuação de uma inteligência suprema que rege a vida, que está presente e está atuante, e não vão acontecer as coisas que não sejam da permissão de Deus. Então, nossa razão, pelo entendimento, consente, e aí a gente se processar as emoções e os sentimentos a partir desse contexto mental iluminado pelo entendimento, o nosso processamento emocional vai se dar de uma forma mais serena, mais tranquila. Então, o que acontece? O coração também vai se serenar, não vai se turbar. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, confiança, fé e aceitação da vontade divina. Esse é o consentimento do coração. E aí dizem os espíritos que essas duas virtudes, elas sustentam o fardo da provação que a revolta insensata deixa cair. Então, quando não há esse consentimento da razão nem do coração, se apresenta a rebeldia e a insensatez, que faz com que a gente perca a experiência da prova que nós estamos vivendo. Então, é um tema que nos permite refletir sobre a existência, a terminalidade dela e as nossas possibilidades de aprender mesmo no momento de sofrimento e vivenciar esse sofrimento dentro da serenidade que possa favorecer a nossa aprendizagem, o nosso equilíbrio e também favorecer aquele que está na relação conosco, vivenciando também o seu momento delicado. A gente lembra, por exemplo, o que foi a experiência de André Luiz, no livro Nosso Lar. André Luiz é um mentor muito conhecido no movimento espírita, para quem não conhece, na primeira metade do século XX, desencarnou e ele, quando viveu na Terra, não se dizia uma pessoa espiritualista, não acreditava em nada. Quando desencarnou, teve a surpresa de se ver vivo e resolveu nos contar a sua história. Quem escreveu foi Francisco Cândido Xavier, e André Luiz usou a psicografia do Chico para nos dar essas notícias. E nós vamos saber, pela experiência de André Luiz, que a saudade que ele viveu dos familiares que ficaram na Terra foi uma coisa que, ao longo de muito tempo, o atormentou na realidade espiritual. Então, se a gente pegar aquelas 5 fases do luto, ele viveu um luto muito mais difícil do que a sua própria família encarnada, porque ele levou 8 anos de perturbação para depois ser acolhido e mais 1 ano de adaptação para processar o sentimento dessa transição que ele efetivou. E ele lembrava continuamente da esposa e dos filhos com aquela movimentação saudosa, com aquele coração dolorido. Então, aqueles que partem também estão vivendo esse momento delicado. A experiência dele nos fala isso. Então, como lidar com o luto? O que a doutrina nos diz? Nós vamos fazer o treinamento dessas 2 virtudes, da obediência e da resignação, para treinar a nossa obediência
é que nós precisamos das informações que a pesquisa espírita nos traz. E são muitas as oportunidades de aprendizado, começando pelas 5 obras básicas, principalmente o livro Céu e Inferno, é fundamental, mas existem obras complementares e outras produções que nos ajudam muito a entender essa dinâmica da vida no mundo espiritual. Aquela história que diz assim, nunca ninguém voltou para contar como é lá do outro lado. Essas pessoas estão atrasadas há 160 anos, porque desde o século XIX, no livro Céu e Inferno, Kardec sistematizou o relato de vários espíritos que contaram as suas experiências. E ao longo de todo o século XX, vários espíritos nos contaram essas histórias. Nós precisamos tomar conhecimento, porque a convicção da continuidade da existência terrena, da existência espiritual depois da existência terrena, alimentar a nossa mente e trabalhar a nossa obediência a Deus, porque Ele é o nosso Pai e Ele intenciona o nosso progresso e a nossa felicidade. Se nós atendermos aos seus desígnios e atuarmos conforme suas leis, nós vamos traçar caminhos mais suaves para a nossa experiência aqui na Terra. Então, lidar com o mundo pressupõe esse conhecimento, buscar esse conhecimento para nos auxiliar. Se hoje eu não estou vivendo a situação, mas mais cedo ou mais tarde eu vou viver essa situação, ou a minha própria desencarnação, ou a de alguém muito próximo a mim. Então, vamos buscar o conhecimento. E com o conhecimento, nós podemos trabalhar o nosso sentimento, já desde agora, praticando o desapego. Desapegar-se da matéria, desapegar-se dos papéis, trabalhar de uma perspectiva diferenciada as nossas relações com os nossos entes queridos, porque tudo nesse espaço que nós vivemos aqui é transitório. Mas nós somos imortais e vamos, pelos laços do coração, manter vínculos significativos. A experiência da alma não se encerra no túmulo. E se nós aprendemos a lidar com isso, nós estamos aprendendo a nos adaptarmos à nossa condição de filhos de Deus. Então, é muito assunto e quem sabe outra hora a gente conversa mais a respeito disso. Que Jesus possa nos abençoar neste momento, que nós possamos usar a oração para oferecer o nosso apoio vibracional a todos os que estão vivendo o episódio da perda dos seus entes queridos por conta dessa pandemia que está se espalhando no nosso ambiente. Jesus nos abençoe e fortaleça sempre. Obrigada aí pela atenção. Obrigada, Dalva, pelas palavras. Eu marquei 3 palavras-chave aqui: desapego e as virtudes, né? Obediência e resignação. Eu acho isso aí. Isso aí é fundamental. Pois é, foi realmente muito bom ouvir tudo isso, né? Vindo de você, com tantas conexões com vários ensinamentos e com a obra básica e pegando. Maravilhoso. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito dessa pontuação. Eu que agradeço, viu? Muito bem. Então, assim, né? Nossa prece, sabe que aqui na casa de João, o palestrante trabalha até o último momento. Precisa fazer a nossa prece, nos unir aqui nesse momento e depois a gente abre as câmaras e tal, tem alguns avisos, tá bom? Então vamos lá, vamos nos colocar numa posição confortável.
Vamos inspirar profundamente e, ao exalar, relaxar o nosso corpo. Vamos nos perceber neste campo vibracional criado pela Casa Espírita João Evangelista, esse patrono que é uma individualidade tão amorosa. E entrando nessa sintonia, vamos dizer a Deus, nosso Pai. Senhor, antes de tudo, louvamos a Tua sabedoria e a Tua misericórdia. E agradecemos pelas oportunidades que temos de aprender e seguir evoluindo. Sobretudo, Senhor, agradecemos por essa doutrina que nos esclarece e consola. E desejamos, Senhor, pedir a Tua bênção para o nosso mundo ainda tão conturbado e aflito. Rogar que a Tua energia de paz se espalhe sobre a terra e possa sustentar os que se fragilizam nos momentos de dor e possa sensibilizar os corações ainda endurecidos, para que todos nós possamos, Senhor, encontrar a forma de relacionamento que nos faça construir este mundo melhor que Jesus apontou como o Teu reino na terra. Possamos, Senhor, neste instante, receber a energia amorosa dos benfeitores espirituais. Cada um que estiver conectado a essa instituição neste momento, receba o passe espiritual em sua residência, e essa energia possa envolver o organismo de cada um, favorecendo o equilíbrio e a saúde. Possa envolver também o psiquismo, trazendo a serenidade e a paz. Que nós possamos, então, Senhor, agora refeitos por essa energia que recebemos, que estamos ainda recebendo aqui, possamos nos fortalecer para dar sequência ao nosso aprendizado, rogando que nos mantenha, Senhor, com a esperança bem firme em nossos corações, para que tão logo se normalizem as condições da nossa vida social e possamos novamente nos encontrar pessoalmente, nos abraçar e nos fortalecermos ainda mais para dar continuidade à nossa própria evolução. Que a Tua paz esteja conosco, Senhor. Que nós possamos mantê-la em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Dalva. Vamos, então, agora abrir as nossas câmaras, aqueles que se sentirem à vontade. Então, pessoal, nós já estamos assim nos nossos momentos de finalização. Lembrando que na próxima semana nós teremos aqui reflexão sobre o processo de cura. Então, que possamos, né, voltar e receber. Muito bom estar aqui com todos vocês. Eu agora não sei se alguém, alguma área da casa tem algum recado nesse momento para compartilhar conosco. Não, só temos a agradecer a palestra maravilhosa. Obrigada, Dalva, obrigada. Eu que agradeço.